Nós vamos ler a partir do verso 13 hoje. 2 Coríntios capítulo 5. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim: se parecermos loucos, é para a glória de Deus, e se mantermos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que receberam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Vamos orar para a gente entrar no momento da palavra, que o Senhor e que o Espírito Santo possa nos conduzir essa noite. Amém? Pai, nós oramos mais uma vez, Senhor, te agradecendo pela Tua presença neste lugar que é real, Senhor, quando nós nos reunimos aqui como Tua família, e nós queremos te pedir para que o Teu Espírito nos conduza em todas as coisas nessa noite e também no momento da palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor fale nos nossos corações e encontre nele, Senhor, e na nossa mente, uma terra fértil para a semente da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Neste mês, para quem está chegando na igreja neste mês agora, nós estamos falando no tema de superando as incertezas. E não por qualquer motivo, mas intencionalmente, nós começamos com o tema superando a incerteza, se somos salvos ou não. Como somos salvos? E nós vimos isso e foi intencional começar por este tema e depois passarmos para o tema de se fomos chamados ou não. Mas hoje, nós estamos neste tema, superando a incerteza, e a pergunta é: fui chamado? Você já se fez essa pergunta? Quem aqui tem pelo menos uns 5, 6 anos de igreja aí? Quantas vezes você já se perguntou para você mesmo: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E ao longo dos anos da minha vida, a minha visão foi mudando com relação a isso, porque eu tinha no meu coração, no início da minha caminhada com Cristo, que existiam algumas tarefas que precisavam ser feitas, tanto a nível da igreja local, quanto no nível do evangelho, e que o chamado era justamente ser selecionado por Deus para realizar algumas dessas tarefas. Então, por exemplo, eu perguntava muito para Deus durante o tempo da minha vida qual era o meu chamado, porque eu tinha muito receio de que o meu chamado fosse ser missionário em algum país da África, em que as pessoas ficam privadas de seus alimentos, ou passam necessidade em um lugar, ou se Deus me chamasse, me desse um chamado de ir para o meio da Amazônia,
eu não consigo conviver com os pernilongos da minha casa, imagine com os mosquitos no meio do mato, e eu ficava perguntando para Deus, qual é o meu chamado? Não na intenção de que Deus realmente desse a vontade dele, mas que ele apenas falasse para mim, olha, não é isso que você tem medo. E eu passei durante muito tempo da minha vida pensando que chamado era isso, era cumprir uma atividade no âmbito da igreja. Então, durante muito tempo eu fiz essa pergunta e eu sei que muitos de vocês também se fizeram. No meu caso, porque eu não tinha pretensão nenhuma de paralisar a minha vida, o que eu estava fazendo, para ter que abandonar tudo, e isso é verdade, eu digo isso hoje com a maior tranquilidade no meu coração, de dizer que no começo da minha caminhada no Evangelho, eu não tinha disposição de abrir mão de tudo por causa do Senhor, ou por uma missão que Deus desse especificamente. E por isso, eu importunava tanto Deus com essa pergunta, qual que é o meu chamado, Para saber se Deus tinha reservado para mim uma coisa legal, ou se Deus tinha reservado para mim aquela missão mais difícil, mais dura. Mas ao longo do tempo, e com a graça de Deus, a vida na caminhada com Cristo vai se tornando com as bases muito mais sólidas dentro da palavra. E dentro da palavra, dentro da Bíblia, como deve ser, sem nenhuma especulação, sem a necessidade de nada muito anormal, tudo muito certo e muito normal diante da palavra de Deus, o Senhor confirmou qual que era o meu chamado. E eu tenho certeza que o meu chamado tem muito em comum com o seu chamado. E a pergunta que nós fazemos para esta mensagem é justamente essa, superando as incertezas. E a pergunta é, fui chamado? E eu quero, junto com vocês e com esse texto que nós lemos de Coríntios, caminhar juntos para uma solução para esta pergunta, amém? Porque o pastor começou no verso 18, no domingo, se eu não me engano, no verso 18 e foi até ao 21. E ele fez uma referência, que os versículos anteriores estavam falando sobre a transformação que Cristo e o Evangelho faz no coração das pessoas. E essa transformação está nos versículos anteriores. E como eu sou uma pessoa que sou muito apegada à forma, à escrita que o autor faz nos seus textos, principalmente o apóstolo Paulo, que escrevia muito bem, ele constrói uma narrativa maravilhosa para a gente chegar no ápice da solução desta pergunta. E eu seria muito bobo se eu privasse vocês do caminho anterior. Então hoje que nós temos essa oportunidade, eu quero fazer isso com vocês. Ele está falando sobre a transformação que Cristo faz no coração das pessoas. No verso 13, ele finaliza, resume tudo isso e ele fala assim, se parecemos loucos, é para a glória de Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos nós, também cremos que todos morreram. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o que nos motiva a fazer o que fazemos. É o que nos motiva. Tudo bem, existe um chamado, nós já ouvimos sobre isso no domingo, vamos finalizar isso mais para frente na mensagem, mas qual que é o ponto inicial da motivação? Você, durante o seu dia, no seu trabalho, você pode ter várias tarefas, várias coisas importantes para fazer e propósitos na sua vida, mas a tarefa em si, ela é uma parte da sua vida. A outra parte da sua vida, que importa também para você, para a sua existência, para a sua alegria, para a sua completude de ser, é o que te motiva. Por exemplo, não existe uma motivação mais maravilhosa para uma pessoa acordar às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, pegar um trânsito maravilhoso ou pegar aquele ônibus lotado. Não existe situação mais maravilhosa que motive uma pessoa a fazer isso, senão os seus boletos que vencem. Existe um propósito para as pessoas terem que trabalhar, elas têm as suas contas, as suas responsabilidades. Não só por isso, mas existem pessoas aqui que têm filhos, crianças, e isso dá mais força ainda. Isso dá mais motivação ainda. A pessoa acorda todos os dias, passa pela mesma rotina difícil,
E o propósito que ela tem nisso é pagar as suas contas. Quando nós falamos de cumprir o chamado, ou de viver o chamado de Deus para as nossas vidas, a pergunta é: o que nos motiva a fazer isso? E eu separei 3 grupos de pessoas, existem vários, mas eu quero sintetizar os 3, todos esses nesses 3 grupos de pessoas, e que elas se baseiam por 3 motivações. Uma é a que nós lemos no texto, e nós vamos vê-la por último, e 2 outras por motivos aleatórios. Vocês vão ver como isso é prático para os nossos dias. Eu conheço pessoas que foram impulsionadas ao chamado pelo sentimento religioso. Veja, eu não sou contra a pessoa ter a sua religiosidade, as pessoas terem as suas tradições, muito pelo contrário, eu acho isso muito bom. Quando a gente preserva as nossas tradições, a gente preserva muito dos simbolismos de quem nós somos, da nossa história, de onde nós viemos, isso é muito importante. Mas isso não pode ser o motor propulsor da motivação da sua vida. Existem pessoas que se baseiam apenas pela religiosidade para cumprir o seu chamado. E eu já conheci pessoas que saíram da igreja. Veja, eu não estou falando de pessoas que mudaram, olha, eu saí dessa igreja e fui congregar em outra igreja. Estou falando de pessoas que abandonaram a fé do evangelho, porque o pastor mudou a rotina do culto e as rotinas do trabalho da igreja, porque ela era apegada àquela tradição, daquela igreja, daquele modo de falar, daquele modo de pregar, daquele modo de ser, e a pessoa falou assim: olha, essa não é a forma como eu vejo o evangelho, e se decepcionou com essas pessoas, e abandonou o evangelho por causa da religiosidade. Olha só que ambiguidade mais doida. A pessoa acredita tanto na importância das suas tradições, que no momento em que se muda um pouquinho as suas tradições, ela é capaz de abandonar a própria fé. E essas pessoas não sentem o prazer de servir. Pelo contrário, por vezes essas pessoas se sentem escravizadas. Eu já vi pessoas na caminhada do evangelho, na igreja, servindo como se fossem obrigadas a servir, como se estivessem ali forçadas, porque acreditavam que se elas não estivessem lá fazendo aquilo, elas não seriam salvas. E é por isso que eu disse que a importância de nós termos falado tanto antes da salvação e depois do chamado, porque se as pessoas não entenderem a motivação pela qual elas foram salvas, elas não vão entender a motivação pela qual elas servem e cumprem o seu chamado. Existem pessoas que estão presas na religiosidade, que abandonam a fé, porque a situação religiosa não é a maneira como ela acredita a ideal de se viver. E essas pessoas vivem escravizadas. Elas vêm para o culto por força. Elas fazem as coisas, servem, mas elas fazem sem alegria no coração. O que impulsiona elas é o medo de ir para o inferno, e não a alegria de estar salva. Então, hoje, nós convivemos ainda com algumas pessoas assim. Eu já vi pessoas que deixaram a igreja porque o pastor falou que não era para cantar mais outras músicas que não fossem as músicas da harpa. Pessoas que deixaram a igreja por causa disso. Isso mostra que a base do servir dela, de cumprir o chamado dela, estava completamente voltada para a sua religiosidade. E a religiosidade não é um bom propulsor para as nossas vidas. Religiosidade faz parte daquilo que nós somos, parte das nossas tradições, mas não define a nossa vida com Cristo. O nosso relacionamento com Cristo, ele não é apenas uma tradição, ele é uma coisa real e diária. Então, essas pessoas vivem assim, e com o tempo elas se tornam amarguradas, e por conta disso, e muitas dessas pessoas não resistem e abandonam o evangelho, por se sentirem excluídas dessa alegria de servir. Elas se sentem tão amarguradas, tão escravizadas pela religiosidade, que elas perdem a alegria de servir. Eu conheci também pessoas que foram impulsionadas ao chamado pelas amizades que tinham no ciclo da igreja. Veja só, todos nós aqui chegamos até o conhecimento de Cristo porque alguém falou:
ou para nós, ou para alguém da nossa família, que Jesus Cristo tinha ressurgido dentre os mortos e que estava aqui para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, amém? Amém? E o fato de nós termos um ciclo de amizades, um ciclo social, uma fraternidade aqui na igreja, não pode ser o fator impulsionador de cumprirmos o nosso chamado. Eu conheci pessoas que abandonaram a fé porque se decepcionaram com outras pessoas. Porque o fator impulsionador do trabalho e do servir daquelas pessoas é porque elas tinham amigos na igreja. E elas iam na igreja para ver os seus amigos, elas iam na igreja para ver aquele pastor ou aquela pastora pregar, elas iam até a célula ou até a reunião na casa porque a pessoa tal ia estar lá. Mas em algum momento aquela pessoa fez algo, disse algo, falou algo que decepcionou ela. E ela abandonou o evangelho, e ela abandonou o seu chamado, ela abandonou a vida com Cristo, porque o que impulsionava ela era esse relacionamento. Isso também não é bom. Irmãos, nós damos a maior importância para a comunhão aqui nessa igreja. Eu já vivi e vi em vários lugares, por exemplo, quando chega a época de junho, né? Os irmãos fazem a festa de São João. Não, é Arraial Gospel que fala. Não é festa de São João, é falar Arraial Gospel aqui na Pentecostal. Os irmãos fazem a festa junina e cobram um valor para que as pessoas... tem um motivo arrecadatório. Mas nós damos tanta importância aqui neste lugar para a comunhão, que durante este período de festa, nós nos juntamos, nos unimos e convidamos outras pessoas para que elas venham aqui e como parte da nossa família, sem cobrar nada por isso. Isso é uma amostra de que nós aqui neste lugar, todos nós que estamos aqui, que falamos do púlpito, damos a maior importância para a comunhão. Mas a comunhão e a fraternidade não deve ser o único fator impulsionador do seu chamado. Agora, existe uma outra classe de pessoas que eu conheci, que foram impulsionadas pelo amor de Cristo. Quando nós somos impulsionados pelo amor de Cristo, quando somos impulsionados porque nós cremos plenamente que Cristo nos amou tanto, que chegou o seu amor ao ponto de se entregar na cruz pelos nossos pecados, quando nós chegamos neste ponto, cremos tanto nisso, temos plena confiança nisso, nós servimos impulsionados pela motivação de corresponder a este amor, mesmo que de forma limitada, mesmo que dentro das nossas limitações humanas, das nossas falhas humanas, mas o que impulsiona o coração é estar e se sentir amado e resgatado por Cristo. Quando nós vivemos e servimos e cumprimos o nosso chamado por esta motivação, nada pode nos deter, nada pode nos parar. O dia ruim não é a motivação que nos faz parar de cumprir o nosso chamado. O dia da adversidade ou o dia da alegria não nos distrai. O dia da alegria não nos distrai porque nós fazemos e continuamos fazendo, porque amamos a Cristo, porque nos sentimos amados por Ele e cumprimos isso. O texto vai nos dizer isso no verso 14: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, e também cremos que todos morreram. O que impulsiona um cristão que vai viver uma longa caminhada na sua vida com Cristo, e que vai viver experiências reais com Deus, de vida com Deus, é aquela pessoa que é impulsionada pelo amor de Cristo. A religiosidade é importante, a comunhão é importante, é parte fundamental da vida cristã, mas o que deve impulsionar o cristão a cumprir o seu chamado e a ter uma vida com Cristo, é o amor que Cristo teve por essa pessoa na cruz. E Cristo amou todos nós na cruz, amém? Então, por isso nós podemos perguntar, podemos dizer, fomos chamados? E a resposta é sim, e o que nos impulsiona é o amor de Cristo, amém? Vamos seguir o verso 15, 16 e 17, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que receberam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém
do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Como tudo começou? Irmãos, o que o Evangelho proporcionou foi uma nova vida em Cristo. Será? O que o Evangelho nos proporcionou foi uma nova vida em Cristo. Amém? E o nosso chamado começa com o fato de que aqueles que receberam Jesus morreram com Ele. Seu passado, seus pecados, tudo ficou para trás. Uma nova vida surge a partir de Jesus. E essa nova vida só é de fato vivida se as pessoas que receberam não vivem mais segundo os seus propósitos pessoais, mas em missão de vida para o Evangelho. E o que eu quero dizer com isso, lembra no começo que eu falei que fazia essa pergunta para Deus, qual que é o meu chamado, com medo dele me mandar para longe? Lembra? Não tem a ver muito com isso, o que tem a ver é muito mais com o que o pastor Renan disse no domingo. Ele colocou uma frase em destaque, que diz assim: ninguém deve se propor a fazer uma obra em nome de Deus, sem que antes o próprio Deus tenha feito uma obra nele. O nosso chamado começa, o nosso chamado tem o start, o início, quando nós iniciamos a nossa nova vida com Deus. Ninguém vai conseguir exercer um chamado, dizer que fala em nome de Deus, diz que vai em nome de Deus, diz que faz as coisas em nome de Deus, sem que antes Deus tenha feito algo nele. E isso é muito importante, porque quando nós olhamos para essa situação, nós podemos medir, nós podemos mensurar na nossa vida em que fase nós estamos. Existem pessoas que não abriram o seu coração para que Deus mudasse coisas ainda. E como é que essa pessoa vai cumprir plenamente o chamado de Deus para a vida dela, sem que elas permitam que Deus mude ela? Sem transformação, sem uma nova vida, não há chamado. A Bíblia diz que aqueles que estão vivendo esta nova vida são esses que estão cumprindo o chamado. Vamos ler novamente o verso 15, 16 e 17. Ele morreu por todos, para os que receberam a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. E no versículo 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, e a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Nós não podemos aceitar essa mensagem do Evangelho fácil. O Evangelho é puro e simples, mas exige uma transformação de vida. Na verdade, o Evangelho na prática do dia a dia da vida das pessoas é uma transformação de vida. Aquele que era preso nos vícios fica livre dos vícios. Aquele que era preso no pecado fica livre do pecado. Aquele que era preso em relacionamentos desgastados e ruins vive agora numa família que, apesar de não ser perfeita, vive em paz e em harmonia. É isso que o Evangelho proporciona na prática do dia a dia, na vida das pessoas, essa transformação de vida. E existem pessoas que querem exercer o seu chamado, que querem exercer um chamado, que querem exercer uma atividade, mas ainda não acertaram a sua vida em muitos assuntos. É importante, é assim, não esperamos que as pessoas depois de aceitar Jesus vão se tornar impecáveis, né? Olha, eu nunca mais pequei depois que achei Jesus no caminho da minha vida. Não é isso. Mas o que se tem de expectativa como uma régua boa para se medir é quando você olha para dentro do seu coração, vê como era a sua vida antes de Jesus. Se você olha para você e vê uma transformação que te levou para mais perto de Deus, então o seu chamado já começou. Agora, se você olha para dentro de você e vê a sua vida exatamente da mesma forma como estava antes de você conhecer ou ouvir sobre Jesus, então nada mudou. E nós temos ouvido muitas pessoas pregando por aí, que olha, você não precisa, né, tá tudo certo, é hipergraça. E não é assim.
o Evangelho proporciona uma nova vida. E só quem viveu uma experiência de ter uma nova vida em Cristo tem um chamado. Amém? Por isso nós podemos dizer, fomos chamados? Sim, todo aquele que experimentou a nova vida e vive para Cristo, já está cumprindo o chamado. Amém? E agora nós vamos para a pergunta final, qual é o nosso chamado então, né? Nós falamos muito sobre o que nos impulsiona, como começa, mas agora a gente precisa ver o que ele é de fato. Verso 18, e tudo isso vem de Deus. Tudo isso o quê? Tudo que ele falou lá desde o primeiro versículo. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Vamos ler este versículo com calma, amém? E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo, quando dizemos, reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta para o nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Primeira coisa, tudo que nós recebemos vem de Deus. Este impulsionamento, essa nova vida, tudo vem de Deus. E a nossa missão está bem clara neste texto e pode ser corroborada em outros textos da Bíblia, como aquele texto em que o próprio Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O nosso trabalho, a nossa missão, o nosso chamado é reconciliar o homem com Deus. E fazemos isso por intermédio do Evangelho, por intermédio de Cristo. E é por isso que eu falei para vocês, no início, que nosso chamado tem muito em comum, porque o meu chamado, o chamado do pessoal do louvor, o chamado do pessoal que ajuda na manutenção da igreja, o chamado do pastor, o chamado do pessoal que ajuda na cozinha, o chamado das meninas que cuidam das crianças, todos nós temos o mesmo chamado e temos algo em comum, fomos chamados para reconciliar o homem com Deus. Amém? Esse é o nosso propósito, só que existe um ponto. As pessoas confundem, como eu falei no começo, as suas habilidades, os seus dons com o seu chamado. Você ter a habilidade de cantar, não significa que o seu chamado é cantar. Deus só te deu uma habilidade, o seu chamado é reconciliar o homem com Deus. Amém? Existem pessoas, por exemplo, eu recebi uma habilidade, um dom de Deus para poder falar em público. Isso é o dom de Deus, é um presente de Deus. Mas a minha missão aqui nessa terra não está resumida a isso, está em reconciliar o homem com Deus. O nosso chamado como igreja, como filhos de Deus, como salvos, como transformados pelo Evangelho, é este: levar a mensagem do Evangelho para as pessoas que ainda não ouviram, e levá-las até Cristo, e Cristo vai levá-las até o Pai. Amém? Esse é o nosso chamado. E eu quero fazer algumas observações com relação a isso. Eu falei, né? Cantar é um dom, profetizar é um dom, pregar é um dom, mas nada disso é de fato o nosso chamado. Ser pastor, ser ministro, ser líder, ser voluntário, tem a ver com as nossas habilidades. Tem a ver com aquilo que nós recebemos de Deus como habilidades para fazer. Mas reconciliar o homem com Deus tem a ver com a habilidade do próprio Deus. Essa missão que nós cumprimos é a missão que o próprio Deus nos entregou a fazer, porque nós só levamos as pessoas até Ele e Ele faz todo o resto. O Espírito Santo convence as pessoas. Jesus já fez o que precisava ser feito na cruz para que isso fosse possível, e o Pai, Deus, o Senhor, tem uma disposição completa em receber qualquer um que chegue até Ele e fale assim, olha, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor, eu quero viver esta nova vida. Todo aquele que recebe Jesus no seu coração, vive essa nova vida. Mas nós não podemos confundir os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas capacidades com o nosso chamado. Então, você foi chamado para reconciliar o homem com Deus.
E como você faz isso? Bom, você cumpre aqui na igreja com o dom que você fez, você serve os irmãos, mas no seu dia a dia, a sua missão é olhar para a pessoa que está perto de você, que não conhece a Cristo, e revelar quem Cristo é para essa pessoa. Esse senso dessa missão, a igreja perdeu há muito tempo. Nós nos escondemos atrás dos nossos dons, achando que os nossos dons é a nossa missão. Então a pessoa vem aqui na igreja e porque ela canta, ela acredita que já está cumprindo plenamente o seu propósito. A pessoa vem à igreja, ela prega e ela acredita que ela está cumprindo plenamente o seu propósito. A pessoa vem à igreja, serve como voluntário e ela acha que está cumprindo plenamente o seu propósito, a sua missão com Deus. Não, isso é parte do que nós fazemos como família, como igreja, é parte do nosso culto apenas. Não se esconda atrás da sua habilidade para deixar o seu chamado de lado. Não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você serve na igreja como voluntário que você já está cumprindo o seu chamado, porque o seu chamado não é cantar, o seu chamado não é pregar, o seu chamado não tem nada a ver com isso, o seu chamado tem a ver com chegar até as pessoas que não conhecem a Cristo e dizer: olha, existe uma nova vida em Cristo, existe uma nova vida que você pode viver em Cristo, e aquele que está preso pode ser livre para a eternidade, aquele que não tem esperança na sua vida pode ter a esperança da vida eterna. Aquele que não tem mais alegria de viver pode ser preenchido pela alegria que é ter Jesus no coração. Essa é a nossa missão. Não se esconda atrás do seu dom, não se esconda atrás daquilo que você faz aqui na igreja para dizer que você já está cumprindo o seu propósito. Nós precisamos sair pelas ruas todos os dias, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos estudar, quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós precisamos entender que o nosso chamado como igreja é levar Cristo para as pessoas. E nós não podemos nos enganar disso. A igreja perdeu esse senso de missão há muito tempo. E as igrejas têm se tornado excelentes lugares para as pessoas conviverem, excelentes lugares para se ouvir uma boa música, excelentes lugares para se ouvir um bom sermão. Mas as pessoas, os crentes, os cristãos, têm deixado de ser um porto seguro da palavra do evangelho para as pessoas. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque o maior poder que a igreja tem não está nas canções que ela faz. O maior poder que está na igreja não tem a ver com os sermões bonitos que são pregados nos púlpitos. O maior poder na igreja está na missão que Deus nos deu, levar o evangelho. O maior poder que a igreja tem não é apenas de influenciar a sociedade politicamente com o seu voto. O maior poder que a igreja tem é de pegar uma pessoa que está perdida no pecado e levar para a luz de Cristo. Este é o maior poder da igreja. E as pessoas deixaram o maior poder, aquilo que era mais precioso para a igreja, aquilo que é mais precioso para o próprio Cristo, para fazerem outras coisas, para se distraírem com outras coisas. Mas está chegando o tempo em que Deus está tirando as incertezas dos nossos corações e nos levando de volta ao objetivo que Ele quer para as nossas vidas. Nós chegamos aqui neste lugar e nos sentimos muito alegres quando nós cantamos juntos, quando nós compartilhamos juntos da palavra, quando nós temos um tempo de comunhão juntos, mas mais felizes nós devemos ficar quando chega uma pessoa perdida por aquela porta e disse: olha, essa pessoa me levou até Cristo e eu vim ter comunhão com vocês essa noite. Isso é mais importante para nós do que um culto bem feito, do que um culto bem pregado, do que um culto bem cantado. Isso é muito mais importante para nós, porque essa é a nossa missão e é para isso que nós fomos chamados. E é por isso que nós podemos dizer: fomos chamados sim, e o nosso propósito é reconciliar o homem com Deus por intermédio de Jesus. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar nessa noite. Eu vivi essa experiência de transformação do meu pensamento, essa metanoia que Cristo fez comigo durante um período da minha vida, e perceber isso foi muito custoso. Perceber que a minha vida era pura e estritamente religiosa, de estar no templo e de ter uma comunhão com as pessoas. Isso era bom, era muito importante. Mas quando eu descobri que
eu poderia ir para a Amazônia e não estaria cumprindo a vontade de Deus, eu poderia ir para o campo missionário e não estaria cumprindo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que eu falasse dele para as pessoas,